Calvin, tudo certo, Calvin? Tudo certo, Daniel, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Não sei se você já quer que eu comece com essa enquete aí. Bom, se você já quer largar na enquete aí, já podemos começar dessa forma, sem problema. Porque eu também vou com a maioria ali, né? Com o Roger Machado sendo o protagonista, o cara que chegou e teve um começo um pouco difícil, como era de se esperar, né? Outro tipo de jogo, mas tá surfando a crista da onda, né, como diriam os tá na crista da onda, mais antigos, né, fazendo um grande trabalho. A questão aí, claro que o torcedor colorado está nesse momento em êxtase, né, comemorando, e tem que comemorar depois de uma vitória no Clássico. O problema que eu sempre coloco é que geralmente os técnicos do segundo semestre sempre são os grandes protagonistas pela retomada do Inter na temporada. Cabe ao Inter mudar isso aí agora. Né? Ano passado, por exemplo, o Eduardo Cudê, o protagonista da retomada do Inter depois do insucesso com o Mano, e o Mano foi o protagonista depois do insucesso com o Medina. Talvez o que dá mais para discutir ali aquele ano de Ramírez Aguirre, que de fato ninguém conseguiu fazer nada muito bom. Mas de resto, sempre os técnicos que substituíram aqueles que começaram a temporada foram melhores e deram uma expectativa para que o ano seguinte fosse o ano da conquista. Vamos ver se o Roger vai conseguir superar aquilo que, por enquanto, ninguém conseguiu superar aí nesses últimos anos, né? Ser o técnico bom do segundo semestre, mas também o técnico bom para o primeiro semestre do ano seguinte. É que claro que a grande dúvida é essa, se o Inter vai conseguir, se o Inter vai repetir o mesmo filme de terror com o torcedor, que é essa criação da expectativa no segundo semestre, para depois decepcionar o torcedor na primeira parte da próxima temporada, mas eu tentando assimilar qual é a diferença entre o trabalho do Cudê e o trabalho do Roger. Claro que os dois apresentam um futebol muito vistoso. É um nível técnico muito superior em relação à expectativa do torcedor nesse estágio da temporada. Depois de insucessos, de muitas decepções em Copa do Brasil, Copa Libertadores ou Copa Sul-Americana, a expectativa ela foi elevada por conta do futebol apresentado por esses dois treinadores. A única diferença que eu consigo enxergar em relação a Eduardo Cudê e Roger Machado nesse momento, onde o calendário é melhor, o calendário é menos apertado, os jogadores têm mais tempo para treinar e, logicamente, o nível do futebol vai aumentar, eu vejo que é em relação ao perfil dos profissionais. O Cudê e o Roger Machado. O Roger é um estudioso tanto quanto o Cudê, que também era um cara que se mostrava que estudava o futebol brasileiro, estudava o clube que ele trabalhava, só que diferentemente o Roger é um cara mais aberto a ideias, um cara que tem uma gestão de grupo e gestão de vestiário mais qualificada em relação ao Eduardo Cudê, e isso vai ser uma questão chave na próxima temporada. Está sendo, né? O Roger está demonstrando isso, ao menos, né? Não, pois é, porque eu não quero usar o agora, porque nesse momento da temporada, no ano passado, o Cudê também era as mil maravilhas, ele também vivia uma lua de mel com o torcedor, então é difícil fazer essa comparação. Mas o Roger tem essa diferença de ser um cara mais aberto a ideias diferentes. O Cudê era um cara que a gente viu posteriormente que era limitado taticamente. Era um cara que tinha um estilo de jogo e não aceitava nenhuma opinião distinta. Diferentemente dele, o Roger é um cara que aceita, que discute, que debate, que conversa com os jogadores e tem uma relação pessoal com as pessoas do clube. E isso vai ser um fator primordial no momento que o calendário apertar, que as competições começarem a se limitar a jogos de quarta, domingo, terça, sábado, quinta, segunda-feira, porque é um cara que ele consegue debater, ele consegue entender o momento que o clube está passando e tentar definir junto da comissão técnica e da direção qual é o melhor caminho a se tomar. E tem profissionais agora também, digamos, mais identificados ainda, né, com o clube, o caso do D'Alessandro, por exemplo, porque antes tinham profissionais, às vezes, em alguns momentos, né, para dar o suporte. Por exemplo, o Mano Menezes tinha o Paulo Autuori ali, né, como um cara que também poderia debater futebol no mesmo nível e auxiliar. Com o Cudê já não tinha muito, né? Era mais ali o Cudê e o presidente Alessandro Barcelos meio que fechados. Agora tem novamente profissional próximo do treinador, que é o caso do Alessandro, mas com um tamanho até maior do que tinha o Magrão, por exemplo, que reta final ali era quem mais tentava debater com o Cudê. Então, esse é um fator também que o pessoal tem se apegado bastante, né? Um novo vice de futebol, um novo diretor esportivo, são novos nomes. Vamos ver aí só ano que vem. Por isso que nesse momento o torcedor
curte aí que essa reta final de ano promete ser boa, promete ser empolgante, e aí o 2025 é que é preciso ter as preocupações novamente para que tudo não seja mais uma vez apenas uma miragem de final de ano que não se confirma para o ano seguinte. O Roger vai ter que mostrar que isso aí não é uma regra geral dentro do Inter, né?